Glória a Deus, para não perdermos tempo, irmãos. Vamos abrir as vossas Bíblias, o livro de Apocalipse, no capítulo 17. Apocalipse, no capítulo 17. Vamos fazer uma breve reflexão sobre o Natal. Glória a Deus. Esta entidade, este espírito, estes demônios têm sido adorados desde a antiguidade e continua sendo adorado pela igreja do nosso tempo. Glória a Deus. Até hoje, este espírito tem penetrado em igrejas, templos. Inclusive, líderes têm oferecido louvores a este espírito que provém da Babilônia. A Bíblia chama do espírito babilônico. A Bíblia falando da grande Babilônia. Glória a Deus. Apocalipse, no capítulo 17, quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, e estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? E direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Só até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta a sua Bíblia assim comigo. Glória a Deus. Senhor Jesus, pare conosco. Fala como tu queres. Espírito Santo, me capacita, meu Pai, a falar a tua palavra. Senhor, que os nossos ouvidos venham receber de ti, Pai, porque eu não tenho nada, Senhor, mas tu tens o alimento para a tua igreja. E que os amados ouvintes sejam, Senhor, impactados por essa palavra, Senhor, sejam ensinados e exortados, ó Pai, para que eles possam ir para o céu e encontrarmos o caminho para o céu, Pai. Em nome de Jesus, assim te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o ensino sobre o Natal é tão escasso, é tão desprezado pela igreja do nosso tempo. Quando eu falo igreja do nosso tempo, eu estou falando a igreja de um modo geral. Tradicionais, em todo tipo de linha, pentecostais e tudo mais. A igreja, aqueles que se chamam pelo Senhor, aqueles que se dizem servos de Deus, eles não ouvem este ensinamento. E parecem não ter importância, não dar a devida importância para este assunto tão precioso. E foi algo que os profetas antigos profetizaram contra isto. Os demônios têm recebido adoração desde a antiguidade, até mesmo pelo povo que se chama pelo nome do Senhor, os judeus. O povo que foi escolhido, o povo que viu o Mar Vermelho se dividir ao meio. O povo em que Deus escolheu, que o Senhor Jesus Cristo escolhera, é o povo que não tem dado ouvido à voz de Deus.
Glória a Deus. e tem oferecido o Natal pagão. Mas o Natal de fato é bíblico? Não, o Natal não é bíblico. O que se trata o Natal? Algumas pessoas vão dizer o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Nós podemos afirmar que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia de nenhuma forma trata-se do nascimento, ou festeja-se o nascimento de Jesus Cristo, principalmente com referência à sua data, dia 25 de dezembro. A Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus? Não. Mas através da Bíblia Sagrada nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Aleluia. Até mesmo porque se nós lermos o início, quando Jesus nasceu, de fato, numa manjedoura, era um período quente, porque era o período onde os pastores saíam e migravam. Aquele período jamais poderia ser dezembro, porque dezembro não poderiam sair com as ovelhas. Os pastores não saíam porque era um inverno rigoroso, muito frio. Então, de fato, sabemos que Jesus não nascera dia 25 de dezembro. Mas por que a Bíblia não menciona o nascimento de Jesus Cristo? Porque não importa. Aleluia. Jesus nunca comemorou o aniversário. Você não vai ver aniversário, você vai ver festas de casamento. Você vai ver a festa do Pêssar. O que é a festa do Pêssar? É a festa da Páscoa. Por que a Páscoa? Porque a Páscoa foi estabelecido pelo próprio Deus. Qual foi a primeira Páscoa? Foi lá no Egito ainda, quando Deus ordenara que fosse sacrificado o animal e pegasse o sangue do animal e colocasse, aspergisse nos umbrais da porta. Glória a Deus. Ia passar o anjo da morte e matar todo primogênito. A casa que tiver o sangue, ele passaria e a morte não entraria, não é verdade? A partir daí, o povo foi liberto do Egito a caminho de Canaã, que Deus havia estabelecido para o seu povo. Aleluia. Deus estabeleceu a Páscoa, o Pêssar, a passagem, porque a palavra Pêssar significa passagem. É a passagem de uma vida escrava para uma libertação. Então a Páscoa simboliza a passagem, porque Jesus, qual é a nossa maior libertação? É que nós estávamos condenados e Jesus é o Cordeiro Santo Imaculado que se deu por nós, porque estávamos escravos. E quando Ele morre, nos deu a oportunidade de sermos livres. Glória a Deus. Aleluia. É a passagem, é o novo nascimento. Mas e o Natal? O Natal de forma nenhuma comemora-se. Da onde vem o Natal? Da onde vem esta adoração? E através de alguns estudos arqueológicos e históricos, ela veio para confirmar aquilo que a Bíblia ensina. Aleluia. Aquilo que a Bíblia trata, mas de uma forma um pouco mais ligeira. Mas a história, através do estudo histórico, ela registra o paganismo das nações. No livro de Gênesis, a gente vai encontrar o início da criação. Você vai encontrar a história de Noé. Na história de Noé, vai contar que ele tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Através desses homens, Deus suscitaria uma descendência forte. Mas houve uma situação, e você vai ler no livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos, que um dos seus filhos encontra Noé Glória a Deus. nu, embriagado, estava nu. E Cã, ao encontrá-lo, ele escarnece do seu pai, e ele sai a contar para os seus irmãos. Os seus irmãos, por sua vez,
ao contrário do que ele havia feito, seus irmãos vão encontrar o pai e cobrem a nudez de seu pai. A partir dali, Aleluia. Noé amaldiçoa Cã. E toda a sua descendência foi amaldiçoada. Cã foi amaldiçoado por toda a sua geração. E Cã casa-se com uma mulher chamada Semíramis. E deste casamento nasce um fruto, nasce uma criança chamada Nimrod. E a Bíblia narra Nimrod. A Bíblia vai dizer que Nimrod era um grande caçador. Aleluia. Nimrod foi famoso naquela época, na antiguidade. Nimrod foi o criador de muitas cidades conhecidas. As mais conhecidas eram Nínive e a Babilônia. Foi ele quem construiu a Torre de Babel. Aleluia. Ele queria se opor ao Criador. Ele queria ser um Deus. Ele tinha uma vontade e um desejo no coração de ser maior, de ser grande, de dominar as pessoas. A figura de Nimrod é a primeira personificação de Satanás do anticristo. Por quê? Porque foi Satanás, através de Nimrod, tentou estabelecer um reino totalitário. Um homem que dominaria o mundo. A partir de Nimrod, Satanás tentaria levantar um homem que dominaria o mundo, escravizaria o mundo. Glória a Deus. Aleluia. E vem tentando durante anos, até chegar no período de Daniel. No período de Daniel teve esta revelação, em que a estátua que o rei da Babilônia teve o sonho, e Daniel também sonhou, porque o rei da Babilônia, ele queria interpretação daquele sonho, e é por isso que os magos dos orientes, os astrólogos, os videntes foram mortos, porque não puderam interpretar a estátua, e Deus então revela a Daniel aquela estátua de cabeça de ouro, braço de prata, a barriga e o ventre de bronze, glória a Deus, a perna de ferro e os pés de barro misturado com ferro. Deus vai revelar isso, e ele vai dizer sobre a estratégia, vai revelar sobre a estratégia do anticristo, porque foram através desses reis. A cabeça de ouro era o rei da Babilônia, e através desses reis que o diabo vai tentar suscitar um homem como um anticristo para dominar a terra. Visto que todas as vezes ele foi frustrado, Satanás tentará por uma última vez, levantando não um homem de carne que fosse possesso por demônios, mas um próprio demônio virá encarnado na pessoa do anticristo, e a terra está sendo preparada para isso, para que todo homem seja escravizado, para que haja só uma religião, a adoração à besta, a Satanás. E este momento já estamos próximos, nos aproximando desse dia. Glória a Deus. Então Nimrod foi este, fundador da Babilônia. A primeira tentativa de estabelecer um anticristo, um antideus, que dominaria a humanidade. Nimrod introduziu o sistema pagão que existe até hoje, a adoração ao Deus Sol. Foi através desse sistema pagão criado naquele tempo, ela perdura, e hoje a Satanás, ele tem cuidado. Satanás tem cuidado. Ele tem cuidado em transmitir o conhecimento satânico de geração a geração. Por quê? Porque Satanás tem os seus servos e tem os seus escolhidos. Mas glória a Jesus, porque o nosso Deus tem a sua igreja, tem os seus escolhidos, tem aqueles que são escolhidos para morar na mansão celestial. Por isso nós somos privilegiados. Porque somos privilegiados? Porque o anticristo e Satanás, a condenação dele será certa, e ninguém o poderá livrar. Por mais que o Satanás pudesse se arrepender dos seus pecados, ele está condenado e não tem chance mais. Mas nós
enquanto temos vida, temos a oportunidade de aceitar Jesus como no seu único e suficiente Salvador, se libertar totalmente da Babilônia. E para se libertar totalmente da Babilônia, só vivendo na sã doutrina da palavra de Deus, a doutrina revelada pela palavra e esclarecida pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então Nimrod foi um homem, ele casa com Semíramis. E Nimrod naquele tempo foi como um deus. Ele queria ser um deus. Vendo Sem. Por quê? Quem são a descendência de Sem? A descendência de Sem são os hebreus, o povo de Israel, né? Ainda hoje nós ouvimos falar sobre o antissemitismo, porque fala-se de Sem. Então a descendência de Sem é a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. São o povo escolhido de Deus. Então Sem mata Nimrod. Sem era tio de Nimrod, porque ele havia se oposto contra Deus, e mata. E aí a sua esposa, a sua viúva, ela espalha uma notícia dizendo que Nimrod subiu ao céu. Essa notícia, esse tipo de conto, passava muito porque eles ouviram falar do homem que andou com Deus. Ou nunca houve um homem que andou com Deus e foi assunto ao céu? Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus. Então Semíramis, preocupada em santificar a imagem do seu marido, ela disse, não, ele foi assunto ao céu. Tipo dizendo, ele era santo como Enoque. Sempre uma pessoa tentando santificar a imagem do falso profeta. Glória a Deus. Então ele foi assunto ao céu? Não. Ele havia morrido. Então Semíramis espalha esta notícia e logo depois ele engravida. E começa a espalhar um outro conto. Por quê? Porque Semíramis era famosa. Aliás, Nimrod era um homem dos mais famosos daquele tempo. Aleluia. Ele era fundador de cidades. Então Semíramis, o que ela contava, espalhava-se. Glória a Deus. E ela vai contar. Ela engravida proveniente de uma relação com outro homem ou de uma traição. Logo após a morte, ela aparece grávida. E começa a espalhar a história de que aquela gravidez era um presente dos deuses. Ao contar esse fato e começa a se espalhar, aquela criança começa a ser gerado no ventre de Semíramis até nascer esta criança. E essa criança se chama Tamuz. Tamuz era filho de Semíramis e de um pai desconhecido. Por sua vez, Tamuz nasce no dia 25 de dezembro. É interessante que Tamuz ele é repetido na Bíblia por várias vezes. E a gente vai ler isso algumas vezes, se o tempo permitir também. Quem era Tamuz? Tamuz, naquele tempo, ele foi um jovem normal, mas que aconteceu uma tragédia com ele. Porque um dia em que Tamuz, esse jovem, ele foi caçar, ele sai para caçar, e ao sair para caçar, um animal feroz o mata. Tamuz aparece morto, depois de muitos dias, em cima de um tronco de árvore podre. E depois de muitos dias, a mãe, Semíramis, encontra Tamuz. Aparentemente ela não propaga a morte do seu filho, mas aquela mulher, Semíramis, ela tinha muitas sacerdotisas, feiticeiras, e ela convoca as mulheres para jejuarem e chorarem
por 40 dias. Choram e lamentam por 40 dias. Depois de 40 dias, ela espalha a história. Glória a Deus. Ela começa a espalhar a história de que Tamuz também foi assunto ao céu e que havia retornado para o céu. Aleluia. Samiramis, então, ela cria alguns rituais. Por quê? Porque ela acreditava, ela espalhava a mentira de que seu marido, Nimrod, o seu marido Nimrod, era um deus. Por sua vez, o que ela geraria como filho também seria um deus. Mas é interessante explicar que antes de Tamuz morrer, Tamuz ele cresce, um homem dominador. Ele cresce e casa-se com a sua própria mãe. Aleluia, Deus. E aí se dá a morte dele. É interessante falar sobre a morte dele, que ele foi morto em cima de um tronco, e esse tronco ele foi recolhido pela sua mãe, e a sua mãe passava a invocar o espírito de Tamuz com um galho desta árvore. Por sua vez, essa árvore era o pinheiro, e que logo depois foi substituído porque criou-se um rito de que todas as vezes, nos dias que se aproximavam do aniversário de Tamuz, era colocado e plantado esta árvore de pinheiro e se invocava o espírito de Tamuz. Isso se arrastou de várias religiões, isso se espalhou em várias culturas pagãs daquele tempo. Até hoje, por que as pessoas colocam a árvore, a imagem de um pinheiro? Porque quando não é uma árvore de pinheiro, é uma réplica, ou um pinheiro de plástico, uma réplica de uma árvore de pinheiro. E ali se enfeita aquele pinheiro e coloca-se na sala da sua casa. E os crentes cristãos também acompanham a adoração a este rito. A adoração a esta imagem. Muitos colocam lâmpadas ou velas ao pé da árvore, porque na verdade um pisca-pisca simboliza a luz ou a vela que era colocada naquele tempo. Aí eu pergunto para a amada igreja, será mesmo que é necessário o servo crente hoje colocar uma árvore de Natal, uma árvore de pinheiro na sua casa e celebrar o Natal? Será mesmo que você vai continuar sendo pagão, como as religiões são pagãs? Aleluia. Será que o Espírito Santo de Deus se agrada quando você coloca uma árvore de Natal na sua casa? Ou quem se agrada é o Espírito de Tamuz que vem te visitar? Porque quando se coloca uma árvore daquela, é como se estivesse dizendo: Tamuz é bem-vindo a entrar na minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse símbolo desta árvore foi o símbolo desta religião criada por Satanás através de Samiramis, uma mulher com uma criança no colo. Aleluia. Samiramis foi conhecida como a mulher, o mistério da mulher com a criança no colo. Samiramis passou a ser adorada após a sua morte. Samiramis passou a ser venerada pelas nações. Samiramis passou a ser venerada e este espírito passou a visitar os homens, aqueles a quem os homens adoravam e ofereciam oferenda a estes demônios. Samiramis ficou conhecida por diversas religiões. A Babilônia, quando foi invadida pelos persas,
Os persas, por sua vez, pegaram esses deuses babilônios e adotaram para si e deram outros nomes a essas entidades. Da mesma forma foram os gregos. Quando os gregos conquistaram os persas, isso é fato histórico, né? Os gregos passaram a dar outro nome para Nimrod. Nimrod passou a ser chamado de Zeus, era o pai de todos. Semíramis passou a ser chamado de Afrodite. E o menino Tamuz passou a ser chamado de Eros. Após o período dos gregos, os egípcios adotaram também o paganismo e deram outros nomes a essas entidades. Isso de fato histórico tem sido comprovado, porque essas imagens estão gravadas até hoje em rochas, em cavernas, em pirâmides, em tabletes. Quando eu falo tabletes, são blocos de argila ou de barro, como fosse um tijolo, que estão gravados a história do povo antigo. Os egípcios adoravam, e Nimrod passou a ser chamado de Osíris. Semíramis passou a ser chamado de Ísis. E o menino Tamuz passou a ser chamado de Horus. E nos dias de Jesus, nos dias em que Jesus andou por Jerusalém, andou pela Galileia, glória a Deus, aleluia. Quem dominava aquela região toda eram os romanos. Aleluia. Era o Império Romano. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, essa entidade que os egípcios chamavam de Osíris, Ísis e Horus, essa mesma entidade que os gregos chamavam de Zeus, Afrodite e Eros, e que os babilônios chamavam de Nimrod, Semíramis e Tamuz, essa mesma entidade era adorada. Semíramis, por exemplo, era chamada de Vênus, e o menino Tamuz era chamado de Cupido. Esse Cupido é uma criança gordinha. Ela sempre foi desenhada nos templos católicos. Quem já entrou numa igreja antiga, numa igreja do estilo barroco ou do estilo gótico, que o estilo gótico é mais proveniente das igrejas católicas da Europa. Já do nosso país já prevalece a arquitetura barroca. Ele já ouviu falar no Aleijadinho? Aquele que desenhava as imagens, moldava as imagens e desenhava este Cupido, esta criança pelada, nua, aparece sendo homenageada nos templos católicos, até hoje estão gravados. É só olhar para o teto, para as paredes. Eu já entrei num templo católico do centro da cidade, um templo antigo, construído pelos escravos. Estão lá os desenhos, as imagens. Esse Cupido era adorado. Só que nos tempos de Jesus, depois que Jesus morre, a igreja cresce. É só a gente ler o livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai ver que a igreja começa a crescer e a igreja passa a ser perseguida. E quanto mais perseguia o povo de Deus, mais a igreja crescia. A igreja cresceu em Roma através do apóstolo Paulo. Em Roma. E a igreja cresceu tanto que no século IV, mais de 300 anos depois de Cristo haver sido entregue à cruz do Calvário e ressuscitado, porque Jesus não está morto, ele vive, ele é vivo. O cristianismo começa a crescer em Roma. O país, ele fica dividido entre religiões. Uma delas era o mitraísmo. O mitraísmo era a mesma adoração de Tamuz, só que era uma outra vertente que chamava de Mitra. E Mitra também era festejado em 25 de dezembro. Aleluia, Deus.
No dia 25 de dezembro também fazia-se a Santa Ceia de Mitra, ou chamada Ceia Mitraica, onde se comia pão e vinho e se invocava, porque naquele tempo diziam que Mitra vinha de uma virgem. Glória a Deus. Para blasfemar de Jesus Cristo. Então o rei do Império Romano, o rei de Roma, o rei dos romanos, chamado Constantino, ao ver o seu país dividido em religiões, ele recebe uma estratégia diabólica. Ele amanhece num dia e começa a contar a seguinte mentira, porque as falsas religiões vêm da mentira. Samiramis mentiu, criou as antigas religiões, que é adorada até hoje. Constantino diz que Jesus se revelou a ele, aquele Jesus que morreu na cruz, que já era pregado há 300 anos, e que Jesus revelou a ele que ele deveria sair à guerra, e Jesus daria vitória para ele. Ele sai à guerra. Glória a Deus. E ele começa a matar muitas pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus. Ele muda a sua armadura, ele passa a sair à guerra com uma cruz vermelha. É uma simbologia daquele tempo também que era utilizado. A cruz vermelha no escudo branco, e passa a matar em nome de Deus. Começa a matar muitas pessoas, e ele institui o cristianismo como uma única religião no seu país. Só que não era o cristianismo de Jesus Cristo, era o falso cristianismo. Por quê? Porque ele vai pegar todos os deuses estranhos que eram adorados e passa-se a adotar e a homenagear os mártires cristãos. Aleluia. Pegaram um deus pagão para dar o nome dele de Pedro, o outro de Paulo. A exemplo, pegaram a Vênus, que era adorada naquele tempo, e passaram a chamar de Virgem Maria. Pegaram o Cupido, aquele menino pelado que aparece desenhado em muitas igrejas, e passaram a chamar de Menino Jesus. Aleluia. Adotaram o paganismo e trouxeram as imagens e adoração ao paganismo, e foi instituído o Natal como um dia oficial de adoração ao nascimento de Jesus, que não é o Jesus, mas que é o Cupido dos romanos. O Natal que adora não a Jesus, mas que era o Eros dos gregos, dos persas, e que era o Tammuz dos babilônios. A imagem da mãe, o menino Jesus, você pode ver em todos os lugares. O Sagrado Coração de Jesus, você pode ver nas imagens da Igreja Católica Romana. Aleluia. Você pode ver em várias imagens pela internet, pelos templos. Você pode ver pelos livros, pela internet. Ela está espalhada. Glória a Deus. Outro Deus que era adorado, porque Nimrod, ele se dizia que era o Deus Sol. E eu esqueci de mencionar esse detalhe, e agora eu me recordei que Nimrod se dizia o Deus Sol, porque quando Nimrod morreu, a sua esposa Semiramis mente, dizendo que ele voltou ao céu porque ele era o Deus Sol. Esse mesmo Deus Sol é adorado no Egito, é adorado pelo Império Romano, pela Igreja Católica, e ele é adorado pelas sociedades secretas. Quem já passou perto de uma loja maçônica? De repente você passou e nunca observou. Quando
Às vezes eu tenho que comparecer no Ministério do Trabalho, no centro da cidade do Rio de Janeiro. De frente para o Ministério do Trabalho tem um prédio, que é o prédio central da maçonaria. Quem já passou por lá, na Rua do Lavradio? Você for ao Ministério do Trabalho na Rua do Lavradio, você passa para observar. Quando você está na rua do Ministério do Trabalho, você olha para o lado, do outro lado da rua, você vai ver um grande templo da maçonaria. E aquele lugar é frequentado por muitos homens e pastores. Aleluia, meu Deus. Amém? Amém. É frequentado por muitos pastores Glória a que Deus. são amigos da maçonaria, que são amigos do Deus Sol. Na ponta do prédio você vai ver o Deus Sol sendo adorado lá, o Sol, o Nimrod. Dentro do Sol você vai ver um olho desenhado. É o olho que tudo vê. Aquele é o olho de Satanás, que vê todas as coisas, que está vendo as obras dos homens. Aleluia, meu Deus. Satanás vê muita coisa ou não vê? Quando você erra, quando você peca, o diabo está vendo você pecar, meu filho. Glória a Deus. Ou você acha que o diabo, o inimigo da tua alma, não está vendo? Quando nós pecamos, o diabo ele está olhando. Ele está observando. Glória a Deus. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas os demônios estão observando a vida daqueles que servem a Deus. O maior acusador é Satanás, porque ele vê a maldade dos homens, ele vê os atos e o pecado dos homens. Glória a Deus. O Deus Sol, de repente, você já viu falar na rainha na Inglaterra? Na Inglaterra tem um rei, tem uma rainha. Na casa, no templo em que eles adoram, a roupa que eles vestem sempre tem o símbolo de um Deus Sol. Na internet aparece a roupa deles. A casa, o templo em que eles frequentam. Eles adoram o Deus Sol. Por quase toda parte do mundo, esse Deus é adorado. Pelo Império Romano, é adorado. Glória a Deus. Existe outro paganismo que também existe, é adorado. É o Deus Lua. O Deus Lua é adorado pelo Oriente Médio, Aleluia, meu Deus. pelos muçulmanos. O Deus Lua é adorado pelos comunistas, países comunistas, como a China. Você vai ver na bandeira a Lua. Glória a Deus. O Deus Lua é adorado por várias religiões. Você vai ver Stalin, você vai ver Hitler, adorava o Deus Lua, o comunismo, o totalitarismo, a escravidão do homem. Glória a Deus. E no Ocidente, o Deus Sol. E agora, adorado dentro das igrejas, através do Natal. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Mas a questão é, será que os católicos, eles sabem disso? Eles confessam que o Natal não é bíblico? Confessa. Porque na própria enciclopédia católica, eu peguei um trecho de uma enciclopédia católica em que eles assumem que o Natal não é bíblico. O que diz a enciclopédia católica, edição de 1911? A festa do Natal não estava incluída entre os primeiros festividades da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Isso na enciclopédia católica. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentram no Natal. Olha o que diz uma enciclopédia católica americana da edição de 1944. Abre aspas. O costume do cristianismo era celebrar não o nascimento de Jesus Cristo, mas a sua morte. A comunhão instituída por Jesus no Novo Testamento é a comemoração da morte e a ressurreição. Em memória do nascimento de Cristo, instituiu-se uma festa no século IV.
No século V, a Igreja Ocidental deu ordem que se fosse celebrada para sempre, e no mesmo dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol. Glória a Deus. Aleluia. Isto está escrito na Enciclopédia Católica. Opa! E a pergunta é: no feriado de Natal, como eu, servo de Deus, temente a Deus, devo proceder? É o ensinamento que você está recebendo essa noite. Glória a Deus. Como você vai proceder no feriado? O feriado de Natal, você pode até reunir a sua família, mas para adorar e bendizer o nome do Senhor. Opa! Aleluia, Deus. Nesse período, recomendo não sou pastor, mas não coloque os teus pés aonde haja bebedeira e comemoração a Natal, Glória a Deus. porque você está sendo conivente com o paganismo. Aleluia. Se você não pode se reunir com um crente que professa a mesma fé, ou reunir, talvez você seja o pai de família que tenha filhos, e você não permitir o paganismo entrar, você reunir a sua família, ainda que seja filhos não crentes, mas adorar o nome do Senhor e pregar a verdade. Glória a Deus. Como devo proceder no Natal? Você não deve ser conivente com a adoração ao Natal, ao espírito de Nimrod, Glória a Deus. ao espírito natalino. Você tem que estar pronto a pregar a verdade bíblica. Aleluia, Deus. Os profetas da antiguidade denunciaram esse pecado. Abra a vossa Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Glória a Deus. Ezequiel no capítulo 8, vamos ler o capítulo 8 em diante, do versículo 1 em diante, que ele fala bastante coisa acerca deste assunto. Glória a Deus. Olha a epígrafe, chama epígrafe, né? Porque é tipo um título que é colocado aí através do tradutor da Bíblia. As abominações do santuário. E sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu quem? Ezequiel está tendo essa experiência. Assentando na minha casa, e os anciãos de Judá, assentado diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e os seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão que me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou à terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhava para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes, que provocava o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Aí Deus, Jesus, o Senhor, vai mostrar mais abominações para Ezequiel. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava
agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário e uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que o ancião da casa de Israel faz nas trevas? Cada um nas suas recâmaras pintadas de imagens. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Estava da banda do norte, eis que estavam ali mulheres, assentada, chorando por Tamuz. O paganismo. É o ídolo do paganismo. É o ídolo maior do paganismo. Isso aí. Aleluia, Deus. Chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Ou seja, eles estavam adorando a Tamuz dentro da casa de Deus. O que o povo, a igreja do nosso tempo está fazendo? Cantata de Natal. Aleluia, Deus. Adoração a Deus Sol, a Tamuz. Nas igrejas estão colocando árvores de Natal. Glória a Deus. Adorando a Tamuz. Fazendo cantata de Natal. Distribuindo presentes. Aleluia. Assim como o povo fazia oferenda naquele tempo, a igreja evangélica no Brasil e no mundo está fazendo oferenda porque essa festa é pagã. Podem assentar, irmãos. E levou-me para o átrio interior da casa de Deus, e eis que estavam na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virado para... Eles estavam adorando o sol aonde, irmãos? Na casa, no templo que foi separado e consagrado para Deus. Glória a Deus. O que estão fazendo hoje? Aleluia, Deus. Podemos dizer que domingo é o dia de maior idolatria no Brasil. Porque as pessoas entram na igreja, adoram Deus, não é um Deus vivo, mas eles desenham o Deus que eles querem. Para adorar, não Deus é. Porque quando o homem adora a Deus como ele quer, ele não está adorando a Deus, ele está montando um Deus para ele. Aleluia. No dia de domingo é um dia de maior idolatria, porque adoram um Deus no qual não é um Deus de Israel. Prega um ensinamento misturado, que não é um ensinamento bíblico, que não é a verdade de Deus. Glória a Deus. Ensina o evangelho da facilidade, que não é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que mistura o mundo, que adota o paganismo, que adora o Deus Sol e traz para dentro de casa, como se não bastasse, ensinam as pessoas a terem as árvores de Natal, a colocar uma guirlanda na porta. Aleluia. Antigamente, o que era a guirlanda? A guirlanda era uma coroa do rei. Quando a pessoa colocava uma guirlanda na porta, ela estava dizendo para aquele espírito: seja bem-vindo na minha casa. Aleluia, Deus. E os crentes colocam uma guirlanda na porta da sua casa. Aquilo significa para os demônios: seja bem-vindo, a minha casa é sua casa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Naquela época era assim. Glória a Deus. Nos Estados Unidos ensina-se
coloca os sapatinhos do Papai Noel em cima da lareira e enfeitam a casa com os sapatinhos. E eles viram para seus filhos e ensinam: o Papai Noel virá buscar os sapatos. Aleluia, Deus. Tem crente que coloca uma guirlanda e ainda coloca um sapatinho vermelhinho. Ah, não é? Não vem de sapatinho vermelhinho? Coloca um sapatinho vermelhinho. Por quê? Porque o Espírito vai vir buscar o que é dele. Sabe o que é dele? A tua alma, crente, que você está oferecendo ao diabo. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando você pega um item da idolatria, você está dizendo: o Espírito, ele tem acesso a vir buscar o que ele quer. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O Espírito natalino. Glória a Deus. O Espírito natalino na vida daquele que se diz que serve a Deus. Consagre a tua vida. Lá no livro de Apocalipse diz: saia, povo meu, saia da Babilônia, povo meu. Glória a Deus. Em outras palavras, parem de festejar o Natal dentro das igrejas, dentro das suas casas. Isso é a Babilônia. Aleluia, Deus. Um paganismo que se tornou lei pelo Império Romano no século IV, instituído a partir de Constantino, adorado por várias religiões. Glória a São Deus. várias religiões que adotaram o paganismo, cada uma adorando de um jeito diferente. Mas tudo adorando um demônio. Há exemplos vikings. Os vikings eram os maiores guerreiros do tempo antigo. Eles eram conquistadores de nações. Um jovem, para chegar à idade adulta, diz a história, ele tinha que sair para caçar um urso. Quando ele saía para caçar o urso, muitos deles não voltavam. O urso matava. Mas quando ele trazia o urso, ele tinha que trazer o urso. Ele saía com a rena, porque lá é um local frio naquele país, é um local que neva, tem muita neve. Ele saía com as renas puxavam o trenó, ele saía com aquele trenó, caçava o urso e trazia o urso. Quando ele trazia o urso, ele fazia uma oferenda a um demônio. E a oferenda ele tinha que pegar, abrir o urso no meio, arrancar a pele com as próprias mãos, e ele ficava banhado de vermelho. Qual é a cor do Papai Noel? Vermelho sangue. Glória a Deus. E ele pegava a pele e se vestia do pele do urso. E banhado de sangue, vermelho por dentro e branco por fora, ele vinha com aquela neve. E os vikings usavam a barba bem longa. A barba vinha branca de neve. E ele com a pele do urso em cima do seu corpo. E isso passou a ser adorado. O Papai Noel que sai com a rena Glória a Deus. e volta com as barbas brancas. Aleluia, Deus. Daí vocês conhecem que o comércio, como o pastor Eduardo Santos mencionou no estudo sobre Natal, ele falou acerca disso. O comércio, claro que toma proveito para vender essas coisas, porque tem quem compra a idolatria. O que não pode acontecer é você, servo de Deus, a igreja pentecostal do Filho de Deus, você comprar esse tipo de coisa. E nem você comprar para outro, porque vai que alguém pede para você, compra. Talvez a sua mãe não é crente, compra lá uma guirlanda, um sapatinho, bota o gorro do Papai Noel. Aí o crente é crente na igreja, aí chega lá, se veste de Papai Noel. Tem crente que se veste de Papai Noel, tem pastor que se veste de Papai Noel, irmãos. Não é só crente, não. Aleluia, Deus. No dia do Natal, irmãos, o que vai ter de pastor com gorro de Papai Noel na cabeça? Glória a Deus. Aleluia, O que Deus. vai ter de pastor com gorrinho na cabeça? Feliz Natal para todo mundo, Feliz Natal para isso, para aí, Feliz Natal. Dá um beijo, a paz do Senhor, não dá nem mais a paz do Senhor, é Feliz Natal. E próspero ano novo. Aleluia, Deus.
Isso é paganismo. Deus está com nojo desse paganismo que existe no meio das igrejas. Glória a Deus. A igreja que comemora o Natal, ela é pagã. Ela está dando brecha para o Satanás. Aleluia, Deus. A igreja que permite esse tipo de coisa, a adoração ao Deus Sol. Quem já ouviu falar na Sexta-feira da Paixão? Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão também é um período em que Samíramis, lembra que quando eu contei que Samíramis, ela mandou as mulheres jejuar 40 dias direto. E mandou as mulheres chorarem. Aleluia. A Sexta-feira da Paixão é uma cópia desse paganismo. A choro, a pranto. Glória a Deus. Em outras passagens, em Jeremias, eu não trouxe, porque não houve tempo para separar. Mas em vários momentos, Jeremias e Ezequiel denuncia muito isso. As mulheres que choravam a Tamuz. As mulheres crentes. As mulheres que eram o povo escolhido de Deus, os judeus. As mulheres que choravam a Tamuz. É o tipo de adoração que foi adotado pelo povo de Deus e tem sido adotado pelas igrejas hoje. Glória a Deus. As igrejas cantadas de Natal à vontade. Nascimento de Jesus. Distribui presente para as criancinhas. Aleluia, Deus. Mas ninguém quer se arrepender dos seus pecados. Glória a Deus. Ninguém quer mortificar a carne no jejum e na oração. Ninguém quer servir a Cristo como Jesus quer. Opa! A passagem que nós lemos em Ezequiel, a imagem dos ciúmes. Glória a Deus. Quer ver uma imagem do ciúme? É o crente colocar uma televisão na sua casa. É a imagem, o Espírito Santo vem, ele desagrada daquele aparelho. Opa! Porque Aleluia. quando o Espírito Santo de Deus ele condena algo, Glória a Deus. a palavra de Deus diz, a palavra do crente é assim, sim, não, não. O que passar daí é procedência maligna. Se nós, a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não, imagina o nosso Deus que é santo. O que ele fala sim é sim, o que ele fala não é não. Se ele fecha a porta, está fechado. Se ele abrir a porta, está aberta. Opa! Aleluia, Deus. Se ele quiser matar, ele mata. E depois de 3 dias, de 4 dias, ele torna a trazer a vida. Glória a Deus. Se ele diz que não, não adianta a gente querer negociar com Jesus aquilo que é impuro para a nossa vida. Glória a Deus. Porque o nosso Jesus, ele não aceita barganha, não aceita enrolação, conversa. Não, Senhor. Eu só vou assistir programas evangélicos. Mas o programa evangélico, o dono da televisão é maçom, é feiticeiro. Aí o dízimo, a oferta do povo, vai para o feiticeiro. Aleluia, Deus. Será que Jesus quer que a gente pregue o evangelho na televisão? Jesus continua o mesmo. Jesus ensinou para os seus discípulos: vai de porta em porta, de casa em casa, e prega o evangelho. Glória a Deus. A porta que abrir, tu entra e prega. Quem não abrir, bate o pé e vai embora. Prega o evangelho. Opa! O Aleluia. evangelho é pregado frente a frente, tete a tete. E se tu tiver unção, tem autoridade de Deus, aquele demônio vai incorporar e você vai expulsar, aquela pessoa vai ser liberta. Aleluia, Deus. Pela televisão diz uma oferta não é para engordar gato gordo, né? Como a gente diz, né? Vai alimentar lá o dono da televisão que é feiticeiro e tá rindo à toa. Esses crentes estão trazendo lucro para mim agora. O X uma oferta está vindo para mim. É milhões, porque é caro demais, principalmente no Brasil. Opa! Aleluia. Ficar 10 minutos numa rede de televisão é caríssimo, são milhões. Um irmão de uma igreja, eu me lembrei agora, um irmão de uma igreja muito conhecida, que o pastor dele está no Guinness, como o pastor que mais aparece na televisão no mundo. Você já sabe quem é.
Glória a Deus. Esse irmão é dessa igreja. E ele estava contando, irmãos, que esse pastor é uma mansidão falando, né? Quem já teve a oportunidade de ouvir falar, né? Se você ver na internet, no YouTube, você vai ver aquela mansidão, aquele amor, sabe? Ele falando. Aí aquele irmão virou para mim, né? Ele era membro dessa igreja, esse pastor era pastor dele. Ele falou assim, ele é uma mansidão, mas ele é brabo. Ele, quando reúne os pastores, ele xinga, ele briga. Fala assim, eu tenho que arrumar o dinheiro até o dia. E quem é o dono da televisão? O feiticeiro. É o pagão. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Semana agora, foi uma semana que um parente meu recebeu na sua igreja o governador do estado. E o governador do estado, pagão, maçom, pegou o púlpito, tomou lugar no púlpito, no microfone e pregou para os crentes. Meu Deus. O governador do Rio de Janeiro. Assassino. Assassino, porque ele manda atirar, manda matar, né? Glória a Deus. Pode ter até embasamento legal para mandar um atirador de elite matar, né? Pode até ter. Mas servo de Deus não manda matar ninguém. Glória a Deus. Servo de Deus não quer ver a morte nem do ímpio mais ímpio, porque maldito o homem que mata outro homem. É abominável um homem matar outro homem. Glória a Deus. Mas estava lá tomando a palavra, contando testemunho. Os pastores que aceitam político no púlpito, pastores que aceitam todo tipo de político imundo, Natal, cantata de Natal, festividade. Não, aqui na igreja a gente não faz, nós não fazemos festa junina. A gente faz festa do milho. A gente faz festa típica. Aí vamos cantar louvores típicos. Pararararará, pararararará. Aí vem os irmãos no dia de confraternização. Eu vim de uma igreja que era assim. Aí os irmãos vinham vestidos de a caráter, camisa quadriculada e chapéu de palha na cabeça. Quem já viu isso? Vocês já fizeram? Quem já fez parte de uma igreja? Eu já fiz parte da igreja assim. E os irmãos vinham para a festa típica, a festa do milho, para não dizer que é festa junina. Aí todo mundo, aí fazia aquela roda e dançava, irmãos. Dançava. Jesus é uma contracultura do mundo. Ele não aceita a cultura pagã. Uma vez teve um missionário dizendo: respeitamos a cultura do índio. Jesus não respeita a cultura. Glória a Deus. Jesus não aceita a cultura de homens. Quando o homem, se o homem quiser ser salvo, ele tem que nascer de novo. E quem nasce de novo não vive a vida velha. Glória a Deus. Ah, mas o índio, as índias andam com os seios de fora. Aceitou Jesus? É nova criatura. Coloca a roupa. Glória a Deus. Essa coisa, esse evangelho mentiroso que tem sido pregado, em que a igreja, ela faz amizade com o mundo, para depois puxar o mundo para dentro, para puxar o crente, a pessoa para a igreja. Isso é mentira do diabo. Glória a Deus. Essa teologia que vai lá, nós respeitando, não, aceita Jesus. Se você morrer sem Jesus, é condenação. Glória a Deus. Eu não tenho televisão em casa, graças a Deus, nem o nosso ministério permite, nem Jesus permite. Aleluia, Deus. Mas o comentário está sempre assim: fulano de tal, cantor fulano de tal, esteve no programa de televisão em tal lugar. O pastor foi chamado pelo programa de televisão. Foi o que Constantino fez. Constantino, para perverter e destruir a igreja, o cristianismo em Roma, sabe o que fez? Começou a homenagear os mártires. Falou assim: nós somos todos cristãos agora. Vocês agora terão lugar os primeiros lugares. Senta aqui comigo. Vocês vão dividir o reino de Roma comigo. Eu agora sou crente. Vocês serão meus juízes, meus prefeitos. Começou a dar poder para o povo.
começou a dar os primeiros lugares, começou a dar fama para o povo, aí perverteu a igreja. Sabe por quê? A Bíblia diz que associação há entre a luz e as trevas. Aleluia, Deus. Sabe como é que o diabo ele quer destrói a igreja? Oferecendo amizade. Vamos dar amizade para ele. É a igreja amigo do mundo. A igreja amigo do mundo não transforma a vida de ninguém. Glória a Deus. Obrigado. A igreja amiga do mundo não transforma, não muda a vida de ninguém. Aleluia, Deus. Ah, nós gostamos desse pastor porque ele prega engraçado, ele conta piada. Ah, nós gostamos desse irmão, ele canta pagode gospel, ele canta funk gospel, ele é legal. Tem um monte de gente aí que é funkeiro, está vindo para Jesus porque está ouvindo o funk gospel. Aí tem um que canta funk gospel e vai dizer assim, eu canto funk gospel para poder ganhar as pessoas para Jesus. É o mesmo que dizer assim, eu estou imitando o mundo para ganhar o mundo. Aleluia. Já pensou se Jesus ensinasse isso? Que você tem que imitar o mundo para ganhar o mundo? Jesus disse o contrário. Quer ganhar o mundo? Morra para ele. Opa, aleluia, Deus. Quer ganhar alma para Jesus? Morra para o mundo. Porque quando a igreja morre para o mundo, aí a igreja resplandece. Glória a Deus. Quando a igreja morre para o paganismo, para o Natal, para a televisão, para as vaidades que Jesus reprova, Glória a Deus. Deus derrama poder na igreja. Deus resplandece a sua glória na igreja. Para quê? Para que vejam a vossa luz. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Para que vejam a vossa luz. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. A igreja tem que morrer para o mundo para resplandecer. A igreja tem que morrer no mundo para ser o sal da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Para quê? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Primeiro você tem que ser sal para depois resplandecer. Sabe qual é o problema? O problema é que a igreja no Brasil, a igreja pagã, a evangélica pagã, ela faz missão, mas sem resplandecer. Aleluia, Deus. Ela sai na rua para pregar, mas sem ter Jesus, sem ter luz, sem ter glória. Aí sabe o que acontece? Eles começam a adotar métodos pagãos para ganhar os pagãos. Exemplo. Aleluia, Deus. Quem não tem unção e não tem libertação, não tem cura, tem estratégia do diabo para ganhar alma. Aí é por isso que tem pastor fazendo, como eu já disse aqui, mencionei. Liberdade. É verdade. Por isso que tem pastor fazendo capoeira na igreja, fazendo festa paga, fazendo cantata de Natal. Para quê? Para ganhar o povo. Glória a Deus. Fazendo festa. Aleluia, Deus. Carnaval gospel no centro da cidade. Carnaval gospel. Vem pro carnaval gospel. Quem é essa igreja? A igreja do diabo, a igreja que não tem luz de Deus, a igreja que não é sal. Opa. E essa igreja serve para quê? Para ser pisada pelos homens. Agora eu lhe pergunto, vai ser pisada? Vai. Porque esta terra está sendo preparada para o anticristo. Glória a Deus. Mas antes, ainda que a igreja veja o anticristo, que eu acredito que nós veremos a igreja, Vê se
A igreja vai ver o anticristo. Vai se manifestar. Quando ele dominar todo mundo, de repente a igreja, ó, Arrebatada. arrebatada. E nos encontraremos com o Senhor nos céus, nos ares. Os ares. Glória a Deus. Depois disso, a igreja carnal, a igreja cantada de Natal, a igreja festa típica, festa do milho, a igreja que coloca luta, esporte dentro da igreja, que faz campeonato de futebol, a igreja carnal, ela vai ser pisada. Glória a Deus. Aí vão dizer para ela assim: vocês não querem ser pisados, não? Então coloca a nossa marca, porque você é nosso, ou você não é nosso, ou morre. É o chip. Aleluia, meu Deus. Ou morre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento eu quero finalizar a palavra com uma palavra de ensinamento e meditação, reflexão acerca do Natal, da festa pagã que tem invadido os lares. Você que é crente, servo de Deus, consagra a tua vida, jejua, vigie, mostra ser um crente diferente, simples, amável, amoroso, mas que porta a verdade. Chegar perto de você, prega o evangelho com amor, com intrepidez, com ousadia, pregue a verdade, tempo e fora de tempo, o tempo todo pregue a verdade. Fale a verdade, não deixe de falar. Você é portador da verdade. Na tua boca tem que sair a doutrina e a santa doutrina. Você pode ser membro, você não precisa ser pastor para ser pregador. Você é pregador porque você foi chamado por Deus. Você está aí nesse banco, prega o evangelho. Seja criança, seja adolescente. Jesus, ele não tem ninguém por menino. Uma pessoa de 12, 13 anos pode ser condenada ao inferno. Então ele é responsável pela sua vida espiritual, pelas suas obras. Antes disso é condenado. É verdade. Glória a Deus. Então ninguém tem por menino. Nós somos homens e mulheres de Deus e nós somos responsáveis por pregar esta verdade, esta palavra. Porque só a verdade liberta. Tem gente que quer libertar os outros com mentira. Aleluia. Promete liberdade, se deve buscar do pecado. Glória a Deus. Somente pela verdade. Que Deus abençoe os irmãos. Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos orar pelos amados ouvintes que estão nos ouvindo nessa noite. Glórias a Deus. Glória a Deus. Você, amado ouvinte que ouviu esta palavra, você pode colocar os seus joelhos no chão. Você que tem feito parte deste Natal, você que tem feito parte do espírito do Natal. Aleluia. O espírito natalino, esse espírito natalino é demônio. Glória a Deus. Você que fez parte desse espírito natalino, em nome de Jesus, coloque seu joelho no chão e pede perdão para Jesus. Jesus está aqui para te perdoar e para te transformar numa nova criatura. Glória a Deus. Jesus está aqui para te ensinar. Ele está te ensinando a verdade. Se tu ouvires, serás abençoado. Porém, se tu desprezares esse ensinamento, tu estás no caminho de morte. E se tu morrer neste caminho, não terá mais volta. Glória a Deus. Jesus é amor. Não importa que Ele se entregou por nós para nos dar vida e vida com abundância. Jesus quer que você tenha vida e vida com abundância. Porém, se ouvires a voz do teu Deus, do Senhor, se ouvir a voz do Senhor e atentais, serás uma nova criatura e serás abençoado. Porém, se desprezares a palavra e os mandamentos do Senhor, o inferno te espera. Esta é a verdade. E ninguém pode fugir desta verdade. Nada é mais certo do que a morte. Todos nós passaremos da morte. Aleluia. Mas como diz o apóstolo Paulo, a morte para mim é lucro. Porque aquele que está com a vida no altar, a morte é lucro. Porque passou desta vida, nós nos encontraremos com o Senhor de glória. Lá tem ouro e cristal. Até no chão são feitos de ouro. Glória a Deus. Lá não há dor, não há pranto, não há tristeza, não há frio, não há fome, não há calor. Lá é a eternidade com o Senhor Jesus. Por isso que a morte para um santo é lucro. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos nesta noite, meu Pai, porque Tu és o Deus poderoso que tem nos concedido, Senhor, esse momento para nós adorarmos a Ti. Ó Deus amado, Deus querido, venha, Senhor,